retomando a exposição de João, capítulo 11, última sessão do verso 47 até o verso 57. João 11, 47 a 57. Diz assim a palavra do Senhor. Depois os principais sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam: que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. Se o deixamos assim, todos crerão nele, e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. E Caifás, um deles, que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo, e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem. Jesus, pois, já não andava manifestadamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra junto do deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali ficou com seus discípulos. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Buscavam, pois, a Jesus e diziam uns aos outros, estando no templo: que vos parece? Não virá a festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse para o prenderem. Amém. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Senhor, na tua presença nos colocamos essa noite, certos que a tua palavra, assim como foi trazida por meio de Moisés, e o povo recebia como tua palavra, trazida, Senhor Deus, por outro servo teu, Senhor Deus, que foi designado pelo Senhor, por meio de um presbitério, Senhor, tem o mesmo poder da palavra que Moisés trouxe ao povo. E é necessário que o teu povo reconheça isso esta noite, a fim de que possam ser beneficiados pelas exortações, pelos esclarecimentos, pela sabedoria e também, Senhor Deus, pelo conforto do teu evangelho. Ó Senhor, revela-nos Cristo esta noite aqui, para que a honra e a glória do Senhor sejam manifestas no nosso meio. Nós te pedimos isso em Cristo. Amém. Uma das consequências da impiedade é a covardia. Os homens se tornam covardes não porque nascem covardes. Eles se tornam covardes porque eles vivem em pecado. Talvez você nunca tenha pensado nisso, na ligação que há entre covardia e impiedade. Mas elas são irmãs gêmeas. Quando você olha, observa ao longo da história, quem são os grandes homens de coragem ao longo da história do homem, da humanidade como um todo, eles traziam grandes princípios bíblicos. Os maiores testemunhos de fé eram também os maiores testemunhos de coragem. Leia a história dos mártires da igreja, especialmente nos primeiros séculos. E você vai perceber homens que eram levados à fogueira cantando os salmos. Homens que eram colocados em situações de muita dificuldade, diante da sua família, diante dos seus amigos, diante da igreja, e eles não negavam a fé. Eles perdiam a própria vida, perdiam até a honra, mas não negavam a fé. A coragem desses homens não era a coragem que procedia deles próprios, mas era a coragem a partir da fé que eles tinham. Como homens, eles temiam, mas o que os movia era maior do que o temor.
E eles tinham como princípio desta coragem o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, que foi muitas vezes perseguido, humilhado, teve que se esconder. Mais uma vez aqui, o texto, no final dos versículos que nós lemos, você percebe isso. Ele vai para uma cidade chamada Efraim, porque os homens estão tramando a sua morte, mas ele firme, não retira nenhuma das suas palavras. A coragem é uma virtude cristã. E só pode ser verdadeiramente corajoso quem é crente no Senhor. Homens ímpios podem ser até valentes, valentões, né, como se diz por aí. Mas corajoso, forte, só aqueles que trazem consigo a verdadeira fé. Já a impiedade, ela é fraca por natureza. Os homens frágeis, efeminados, né, frouxos, como nós diríamos na nossa época, eles são assim porque são ímpios. E eles sempre buscam a forma mais fácil de resolver os seus problemas. Não sei também, né, nesse sentido, quantos de vocês já pararam para pensar que boa parte dos pecados dos homens, eu estou me referindo aqui aos homens sempre, especialmente, porque a coragem ela é mais requerida dos homens, não das mulheres. É uma virtude mais requerida dos homens, do sexo masculino. Então, esses homens, né, quando eles são requeridos, por exemplo, no momento de fazer negócio, você está entre fazer o negócio e perder o negócio. Você sabe que se você mentir um pouquinho ali, você pode ter uma vantagem. E mentir naquele momento é ser efeminado. É ser efeminado. Porque corajoso, masculino, másculo, é dizer a verdade. Quem é o princípio da verdade? Quem é a excelência da masculinidade? É Cristo. Cristo nunca mentiu. Portanto, se esta é a referência de masculinidade, a verdade é a referência da masculinidade, então a mentira é efeminada. E com isso eu não estou dizendo que as mulheres são mentirosas. Eu estou dizendo que isso é o contraponto do masculino. Ser verdadeiro nos negócios é ser másculo, é ser macho, é ser homem. E ser mentiroso, enganador, não é ser homem. É ser efeminado, frouxo e covarde. Um homem de palavra, ele pode até perder um negócio, mas ele mantém sua palavra de pé. Leia o Salmo 15. Quem vai habitar no teu santo monte, Senhor? Aí ele disse, quem diz a verdade não volta atrás. Mesmo com prejuízo, não volta atrás. Este é um homem por excelência, este é Cristo. Então, se você, na hora de fazer um negócio, você prefere mentir do que perder o negócio, então você é um homem efeminado, você não é o homem corajoso da Escritura. Quando você está com sua esposa, né, e você é pressionado por ela a dizer algo, né, que pode lhe complicar, e você tergiversia, se você engana ela, você mente, você é um homem frouxo. O homem verdadeiro, o homem de coragem, enfrenta a verdade, mesmo sabendo que ela vai prejudicá-lo. Mas isto é a masculinidade bíblica. Quando nós temos projetos de vida, quando nós temos projetos que envolvem, né, pessoas da nossa família, nós precisamos ser claros com essas pessoas e dizer sempre a verdade. E nunca esconder. E nunca buscar subterfúgio no pecado para se safar dos grandes problemas. Quando você é pego, por exemplo, em um erro, um pecado, um grave pecado, que foi exposto ali a uma pessoa, até mais pessoas, o que é másculo ali, o que é verdadeiro, o que é cristão, é você assumir o erro. Mas a natureza efeminada dos homens tende, né, por conta do pecado, a buscar um subterfúgio no outro pecado, um pecado para encobrir outro pecado. Matthew Henry ele diz a esse respeito o seguinte:
Observe que quando tentamos escapar de alguma calamidade através do pecado, nós acabamos tomando o caminho mais efetivo para trazê-la sobre nossas cabeças. Você sabe que se você falar a verdade, além do problema que você tem, você vai arrumar outro. Aí o que é que você faz? Você mente. Para desviar do problema. Aí ele diz, quando você faz isso, se livrando da consequência de um pecado, com outro pecado, no final o que acontece é que a consequência é pior sobre a tua cabeça. Você vai levar 2 pecados, a consequência de 2 pecados, e o mal vai te perseguir. Lembra do que nós vimos hoje pela manhã, Deuteronômio 28? As bênçãos nos alcançarão. Isso é verdade, se nós formos fiéis ao Senhor. Mas se nós formos infiéis, as maldições nos alcançarão. Homens e mulheres da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo precisam aprender a enfrentar as dificuldades, sem engano, sem mentira, sem subterfúgios pecaminosos, para se livrar das pressões do mundo. Quando você é confrontado no emprego a respeito da sua fé, e você fica todo, cheio de dedo para falar, aí você acaba mentindo. Você quer diminuir o peso da palavra de Deus. Não, mas não é bem assim, eu não sou radical, não. Você já fica tentando tirar essa pecha de radical. Como se você tivesse errado. Você está tentando desviar-se do pecado do outro, trazendo um pecado sobre si. E você não tem como se desvencilhar disso. No final das contas, a maldição sempre virá sobre a tua cabeça. É exatamente isto que acontece com o Sinédrio, que era o tribunal ali dos judeus no primeiro século, e especificamente com um homem do Sinédrio chamado Caifás, ao qual William Hendrickson chama de salafrário mentiroso. Um sumo sacerdote, eleito para governar a igreja do Senhor, que vivia de mentira e de engano. Vocês vão perceber aqui neste texto que ele vai lançar pecado sobre pecado. E que isso não é algo que aconteceu uma vez na vida dele. Não. Era uma sistemática da vida de Caifás. Para isso, eu queria que você abrisse comigo no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 26. Volta comigo lá para Mateus, por favor. Mateus 26. Deixa marcado o João, daqui a pouco a gente volta. Verso 57 em diante. Mateus 26, verso 57. E os que prenderam Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, e entrando assentou-se entre os criados para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e os anciãos de todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte. E não o achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, não o achavam. Veja o detalhe. Eles procuraram não muitas testemunhas, mas muitas testemunhas falsas. E nem entre as falsas alguém conseguiu levantar uma acusação que fosse digna da morte de Cristo. Nem mentindo. Segue o texto. Mas por fim chegaram 2 testemunhas falsas. Disseram: Este disse: Eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Lembre que esta passagem, em capítulos anteriores de Mateus, foi dita não a respeito do templo em si, mas a respeito do corpo de Cristo. Ou seja, era mais uma testemunha falsa. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: Não respondes coisa alguma ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardava silêncio. E respondendo o sumo sacerdote, disse-lhe: Conjuro-te perante o Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí, veja, ele conjuro-te é uma pressão. Eu te ordeno, você precisa falar. Jesus estava calado até ali. Ele não iria se complicar de graça. Mas quando ele foi levado a dar uma confissão, então ele abre a boca e fala. Verso 63. Jesus, porém, guardava silêncio, e respondendo o sumo sacerdote, aí vem a mesma fala, né?
Verso 64, disse-lhe Jesus, tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou, para que precisamos ainda de testemunhas. Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Que vos parece? E eles respondendo disseram, é réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam punhadas, e outros os esbofeteavam, dizendo, profetiza-nos, Cristo, quem é o que te bateu? O que é que acontece aqui? Caifás pressiona Cristo a ele dizer a verdade. Ele diz agora se tu és o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Ele diz, tu disseste. Ele coloca a palavra na boca do próprio Caifás. Foi você que confessou que eu sou o Cristo. Agora você vai ver o Filho do Homem assentado à direita do poder do Deus Pai. Aí ele disse, blasfêmia. Ele se faz Deus. O que é que há de salafrário aqui nas palavras de William Hendrickson? É o seguinte. Ele pega, veja o verso 65. O sumo sacerdote rasgou as suas vestes, como se ele tivesse envergonhado. Ele é uma ação externa para demonstrar a vergonha. Isso é uma vergonha, esse homem fez uma loucura, ele rasga as suas vestes. É mentira. Era tudo encenação, ele sabia. Ele arrumou várias testemunhas falsas, até que alguém levantou uma questão, e ele pressionando Cristo, Cristo disse a verdade, porque é melhor pecar, é melhor morrer do que pecar. E aí ele rasga as vestes, faz toda aquela cena para demonstrar que ele estava indignado. Agora veja, capítulo 27, verso 12 a 18. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos, não ouves quando testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o presidente estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinham então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Tome essa informação, né? Aqui o presidente, na verdade o governador, Pilatos, ele está ali de toda forma tentando ver um jeito de que Cristo não fosse condenado. E aí havia uma ferramenta que era lançar mão de um indulto que era dado uma vez por ano para um dos presos. E ele pergunta, vocês querem que eu solte quem? No intuito deles soltarem Cristo. Né? Veja que o Império Romano claramente não tinha um problema com Cristo diretamente, porque isso vai ser levantado lá em João. Aqui você perceba que não há uma perseguição do Império Romano contra Cristo. Fique com essa informação na sua mente. E aí segue o texto. E tinham, verso 16, então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhe Pilatos, qual quereis que eu vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. Por que Jesus estava preso? Por inveja. Então veja só, numa pressão como essa, Pilatos sabia, Cristo sabia, o motivo da prisão dele não era um motivo justo, era por inveja. Então ele podia ter pensado ali, veja só, eu estou sendo injustiçado, eu vou morrer. Não é melhor aqui eu dar um jeitinho, eu vou dizer o que esses caras querem que eu fale, vou me safar, eu não fiz nada de errado mesmo, mas pelo menos eu guardo minha vida. Não é isso que um homem faz. Um homem diz a verdade até o fim. Você vai ver o Filho de Deus sentado ao lado de Deus Pai Todo-Poderoso. É isso que vai acontecer. Salafrário mentiroso. Isso era Caifás. Mais um sepulcro caiado, revestido de glória externa, cheio de pompa e circunstância no meio do sinédrio. Veja, você fazer parte do sinédrio era uma grande honra. Você ser o sumo sacerdote do tribunal dos judeus era uma honra fantástica.
Eram os melhores homens da religião. Mas, na verdade, era um homem efeminado, mentiroso, covarde, político diabólico. Esse era Caifás, dentro do tribunal de maior honra da igreja. Agora, voltando comigo lá para João 11, por favor. O texto começa dizendo o seguinte: depois os principais sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam: que faremos, porquanto este homem faz muitos sinais? A questão era, veja, o pano de fundo aqui é o grande milagre de Lázaro. Lázaro foi ressurreto, todos viram, a notícia correu à solta, e aqui nós chegamos ao ápice dos milagres de João. Nós já tivemos o milagre lá em João 2, quando Jesus transforma a água em vinho num casamento. Nós já tivemos cura do paralítico, né? Nós já tivemos várias outras curas, e agora o ápice. Um homem morto agora reviveu. O conselho se reúne e os homens maus se reúnem nesse conselho para tramar o que vão fazer contra o Senhor. Observe se essa não é exatamente aquela cena descrita no Salmo 2, onde os homens se reúnem para, de algum modo, retirar as amarras que o Senhor, eles supõem que o Senhor os colocou, e eles querem se revoltar contra o Senhor e matar o ungido de Deus. Mas você vai perceber também no texto, ao longo do texto, como o Senhor tem controle total de toda a história. Eles estão tramando. Este é um conselho, mas não um conselho de homens que estão buscando a verdade, mas um conselho de homens que procuram a mentira. E o que é que eles tentavam resguardar? Veja. Que faremos porquanto este homem faz muitos sinais? Se o deixamos assim, todos crerão nele, virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. Eles apontam para os romanos, veja, se esse homem continuar fazendo os sinais que ele está fazendo, ele vai se declarar rei. Jesus nunca disse isso. Ele disse: o meu reino não é desse mundo. Ele não era uma ameaça. Os romanos, vocês viram lá em Mateus 27, já posterior, né, na história de Cristo a esse evento, quando ele estava sendo julgado, Pilatos disse: rapaz, não estou vendo nada demais aqui. Então, romano nunca foi o problema. Quem era o verdadeiro problema? Os judeus. Mas eles dizem: se nós arrumarmos um problema com os romanos, esse homem aqui está tomando conta de tudo, nós vamos perder. Veja o que diz o verso 48. O nosso lugar e a nossa nação. Se o evangelho progredir, eu vou perder a minha posição e a minha glória. Pense como isso é atual. Como os homens perseguem a igreja, os poderosos do nosso país, que se levantam contra o cristianismo, contra os nossos valores. O que é que eles temem? Se esse povo crescer, nós vamos perder nossa posição. Então, o que é que eles fazem? Eles querem até que... Vocês podem até ter essa fé de vocês aí. Mas, em primeiro lugar, vocês só podem falar entre vocês. Experimente alguém chegar entre os poderosos e começar a falar da palavra de Deus. Todo mundo chega para calar a boca. Por quê? Se ele continuar falando, se muitos crerem, nós perdemos nossa posição. Então se cria o subterfúgio, né? O Estado é laico. Mas peraí, o Estado é laico, mas eu não sou laico. O sujeito não é laico. O presidente, o deputado, o senador, um governador não é laico. Ele é um sujeito que tem religião. Então ele guia uma nação, um estado, uma cidade de acordo com aquilo que ele pensa, com o que ele crê. Daí a importância, irmãos, de se levantar no meio dos crentes
verdadeiros políticos cristãos. E não falsos cristãos que querem ser políticos. Porque disso nós estamos fartos já, irmãos. Mas se nós tivermos cristãos verdadeiros que são políticos, nós vamos ter pessoas lá com os princípios da palavra de Deus para governar o povo. Há uma necessidade de se levantar no nosso meio isso. Porque os poderosos sempre estão tentando, eles só têm um objetivo na vida: sustentar o poder. Você olha para isso aqui, você vê a clareza com que eles falam. Nós vamos perder nossa posição e nossa nação. Eles não tinham nenhuma chance contra o exército romano. Zero chance. Então eles pensaram, se os romanos vierem, nós vamos perder tudo. Qual foi o caminho que esses homens tomaram? A gente vai confabular aqui a morte do Senhor. Ele é um inocente? Não tem problema. A gente mata esse sujeito, acaba com essa religião e é preservada a nossa posição diante dos homens. Mas sabe o que é pior? Voltando lá para a citação de Henry, veja, observe que quando tentamos escapar de alguma calamidade através do pecado, nós acabamos tomando o caminho mais efetivo para trazê-la sobre as nossas cabeças. Isso aqui aconteceu por volta do ano 30. No ano 70, eles nos disseram que se matassem Cristo, estava tudo resolvido? Não ia ter problema com os romanos? No ano 70, Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado. E sabe o que foi que aconteceu? Os romanos invadiram Jerusalém e acabaram com tudo. O pecado não é o caminho para resolver o teu problema. Não é a mentira, não é o engano. Não é prejudicar o teu próximo que vai te fazer vitorioso. Não é este o teu caminho. Você vai arrumar outro problema. Eles disseram, matemos Cristo e está tudo resolvido. Eles mataram Cristo e arrumaram mais outro problema. Não só os romanos, mas agora a ira de Deus. Se você tem um problema para resolver e você é fiel a Deus no problema, você tem Deus ao teu favor. Se você tem um problema e você é infiel a Deus neste problema, você tem dois. O problema que permanece e a ira de Deus contra você. Então, é muito mais lógico, é muito mais sábio e é muito mais cristão enfrentar os problemas falando a verdade, tratando de cara com o problema, não, porque também há isso, né? Não é só o engano e a mentira, mas também o tergiversar o problema, o sair de fininho. Isso é pecado também, irmãos. Tem um problema na sua casa, você não empurra com a barriga, não. Você olha e vai lá e resolve. Especialmente os homens. Você tem um problema na sua casa, você não empurra com a barriga, você resolve. É assim que os homens tratam os problemas. Deus te deu um braço forte. Não foi para você sair batendo nos outros, não. Foi para mostrar que a proteção é a tua missão. Proteger a família, em primeiro lugar, resolver os problemas de casa. Vocês sabem que a gente não tem nada, por exemplo, contra arma, né? Zero problema. Na verdade, no dia que Deus me permitir, eu ter condição, a primeira coisa que eu faço é comprar uma. É caro, o negócio não é barato não, mas tem outras prioridades. Mas quando eu puder, eu vou ter uma. Só que é o seguinte, a gente tem que ter cuidado para não ficar colocando neste tipo de ferramenta a segurança da nossa casa. Agora eu vou proteger minha casa porque eu estou com uma pistola na cintura. Isso é só uma forma de proteger de um dos perigos. Só uma forma de um dos perigos. Os perigos são muito mais reais. Estão batendo na tua porta faz tempo. É o perigo que você lança à tua família quando você não faz o culto doméstico. Quando você não expõe a palavra de Deus para a tua esposa e para os teus filhos. É o perigo que você permite quando você
percebe sua esposa pelos cantos e você não vai lá e dá atenção a ela. Seus filhos metidos com o celular o tempo todo e você, não, isso é normal, é coisa da juventude. Aí depois, quando o problema está do tamanho do mundo, aí você, mas pastor, não sei o que foi que eu fiz, meu filho só vivia na igreja. Não, seu filho vive no celular, ele passeia na igreja uma vez por semana. Enfrente os problemas e pare de ficar dando desculpa. Pare de ficar dando desculpa, dizendo, eu estou resolvendo. Não está resolvendo, não. Resolver é parar, ir lá e tratar o problema. Isso é resolver. Porque se você não fizer isso, aí lembre-se, você tem dois problemas. Aquele que já existia e um outro problema que vai ser enfrentar a ira de Deus. Então, voltando aqui para o texto diretamente, Caifás diz no verso 49, e Caifás, verso 49, e Caifás, um deles, que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse, vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas tendo o sumo sacerdote naquele ano, sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Que palavra é essa de Caifás, né? Um salafrário mentiroso que chega para um conselho de homens ímpios e diz o seguinte: é verdade que um homem tem que morrer para que a nação seja preservada. O que é que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer que entre o problema com os romanos, que traria uma guerra para dentro de Israel, e seria o final daquele povo, o que jamais aconteceria por conta disso, por conta de Cristo, isso é mentira. Entre esta mentira e matar Cristo, é melhor matar Cristo e preservar a nação. Veja que patriota, né? Que homem patriota. Ele vai preservar a nação matando o homem. É política do diabo isso aqui. Você vai preservar todo um povo matando um sujeito que é inocente. Não foi voluntário isso. Não foi Cristo que disse, não, eu prefiro morrer para que o povo não morra. Não. Eles escolheram. Esse homem morre e a nação é preservada. Esse era o intento de Caifás. Mas o que é que está por trás disso? Você percebe que há um comentário de João aqui, quando ele diz assim, verso 51, ora, ele não disse isto, então aqui já não é mais Caifás falando. Aqui é a palavra de João. Ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. Então ele disse com intenção, mas o que saiu da boca dele foi a profecia da morte de Cristo, substitutivamente pelo povo. É impossível olhar para esse texto aqui e não lembrar, por exemplo, lá de Números, quando Balaque chama Balaão, um falso profeta, paga ele para profetizar contra Israel, e aí lá vai Balaão, cheio de dinheiro no bolso, quando ele abre a boca para profetizar, amaldiçoar Israel, o que sai da boca dele é só bênção. Ele começa a falar das maravilhas daquele povo, daquela terra prometida, que era uma terra que mana leite e mel, e ele não conseguia parar de falar. Não falou de si mesmo. Ele falou do Espírito de Deus. Como não lembrar também, um pouco depois desse texto, quando o próprio Balaão, mais uma vez, está tentando fazer mal ao povo de Deus, e o que acontece é que a própria mula, uma mulinha, uma jumenta, para e fala com Balaão e diz, você não está vendo não que tem um anjo na minha frente? Uma mula já falou. Um falso profeta já profetizou. Caifás, um salafrário mentiroso, já falaram a verdade de Deus. Mas todos eram homens ímpios. Então não se deixe levar por mercenários, salafrários, mentirosos que carregam uma Bíblia debaixo do braço, mas vivem com uma vida imunda.
e você quer defender e dizer assim, mas não toque no ungido de Deus, não fale dele. Porque pelo menos ele está pregando o evangelho. Está pregando o evangelho de quem? Só se for de Satanás. O que esse texto está dizendo aqui, nesse ponto, irmãos, é que Deus é tão poderoso, mas tão poderoso, que ele pode usar uma mula, ele pode usar um falso profeta e ele pode usar até um sacerdote salafrário como Caifás. Ele pode usar. Agora ele vai ser teu pastor? Ele vai cuidar das ovelhas? Não. Caifás é retratado até hoje como um falso profeta, ainda que ele tivesse dito a verdade. Então existem muitos falsos profetas no nosso meio, irmãos, que uma hora ou outra acertam. Sabe por quê? Porque se esse relógio está aqui na minha frente, ficar sem pilha, 2 vezes por dia ele dá a hora certa. Ou não? Parado, ele acerta a hora 2 vezes por dia. Pois um falso profeta também pode acertar as suas predições. E nem por isso ele passa a ser um verdadeiro profeta. Não dê ouvidos a quem não é verdadeiramente um profeta de Deus, que expõe a palavra com fidelidade e que busca ter uma vida de santidade. Não dê ouvidos. Caifás disse a verdade. O que é que vai acontecer? Um vai morrer pela nação. E aí o comentário de João, ele vai um pouquinho além, no verso 52, quando ele diz assim, não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Veja o tamanho da profecia desse homem. A morte desse homem, chamado Jesus, vai ser a morte que vai trazer vida não somente à nação de Israel, ou seja, aos judeus, mas também aos gentios, que estão dispersos. Ele vai atrair os homens para si. Essa foi a profecia de Caifás. Aí ele continua no texto. Verso 53. Naquele dia, desde aquele dia, pois consultavam para o matarem. Jesus, pois, não andava manifestadamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra junto ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali ficou com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Buscavam, pois, a Jesus e diziam uns aos outros, estando no templo, que vos parece? Não virá a festa? Então, quando Jesus percebe mais uma vez a trama para a morte dele, e aí, mais uma vez, eu preciso dizer, ele foge, não porque ele é covarde, ele foge porque não é chegada a hora dele. Lembre-se disso. Ele está controlando a história. Por que eu não posso fugir? Porque eu não sei da história. Eu tenho que enfrentar. Jesus fugia sempre que era possível, para que ele não fosse colocado diante dos homens que queriam matá-lo. Também é verdade dizer aqui nesse ponto, irmãos, que havia uma soberba muito grande nas palavras de Caifás, porque ele achava que tinha o poder de segurar a obra de Cristo. Só que isso é uma inverdade, porque depois que Jesus morreu, aconteceu o contrário. Ao invés da religião morrer com ele, ao contrário, na morte de Cristo eram 120 os discípulos. Depois da morte dele, com a descida do Espírito Santo, 3.000, 5.000 e até os confins da terra. Nada para a obra do Senhor. Não existe ninguém que possa parar a igreja. É triste achar e encontrar irmãos que acham que a igreja está perdendo. Ninguém para a igreja, irmãos. As portas do inferno, elas estão toda hora, né? É como se o Satanás estivesse lá com seus anjos caídos, segurando a porta. Essa é a imagem. E está a igreja atacando o tempo todo a porta do inferno. Porque a imagem que os crentes têm é ao contrário. É como se fossem as portas da igreja, a gente segurando ali para Satanás não entrar. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, quem está na defesa é Satanás. Quem está no ataque é a igreja. Não temam, irmãos. Saiam para trabalhar amanhã sem medo.
Saiam para negociar sem medo. Vocês já são vitoriosos. Vocês precisam colocar isso na mente de vocês. Estudem sem medo. Negociem sem medo. Enfrentem os problemas sem medo. Porque o povo mais vitorioso do mundo são vocês. Agora, é preciso tomar, né, vou usar até uma expressão meio pentecostal, tomar posse dessa promessa e viver essa promessa. É preciso viver a promessa. E eles começam a tramar. Jesus se ausenta e vai para uma cidade chamada Efraim. Eu queria mostrar o detalhe aqui a vocês, no verso 54, diz: Jesus, pois, não andava manifestadamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra do deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali ficou com os seus discípulos. Não dá para pregar para muita gente, ele prega pelo menos para os discípulos. Se não dá para fazer o ideal, faz o que tu pode. Não reclama, faz o que tu pode. A vontade do Senhor, né, como homem, como ministro da palavra, era pregar para multidões. Mas os homens estavam querendo matá-lo. Então ele precisava preservar a vida até o momento que o Senhor havia ordenado para que ele morresse. Então ele se junta aos discípulos e prega para os discípulos. Faz o que tu pode. Se tu só pode fazer aquilo que Deus te deu, e você acha pouco, não ache pouco. Faça o melhor com o recurso que você tem, com o emprego que você tem, com a empresa que você tem, com a esposa que você tem, com o marido que você tem, com o filho que você tem. Faça o melhor com esta pessoa, com o pouco que Deus te deu. Jesus estava acostumado já a pregar para muita gente, mas ele nunca se importou de pregar para os 12 discípulos, mesmo sabendo que um deles era um traidor. Lembre disso. Mesmo sabendo que entre os seus discípulos havia um traidor. Então, verso 55 diz: E estava próximo a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram a Jesus antes da Páscoa para se purificarem. Buscavam, pois, a Jesus e diziam uns aos outros, estando no templo: Que vos parece? Não virá a festa? Aqui, a primeira festa do ano, a festa da Páscoa, no mês de Abibe, ali entre março e abril, aos 14 desse mês, todo judeu deveria subir para Jerusalém, e antes da festa, eles chegavam alguns dias antes da festa da Páscoa para se purificar, para participar deste sacramento. Este é um elemento que ainda está presente na igreja, porque antes da ceia, nós devemos nos preparar para o momento da ceia, nos purificando, tendo uma vida santa, examinando a nós mesmos ali naquele momento que é feita aquela oração. Então, eles estavam se preparando. Mas quando estavam naquela preparação, procuraram Cristo, um homem que tinha ressuscitado Lázaro, curado o paralítico, né, feito tantos enfermos voltarem à vida saudável, e procuraram e não viram Cristo. E aí perguntaram: não virá ele à festa? Como não viria o cordeiro para a festa do cordeiro? Já pensou nisso? Se Jesus não viesse para esta Páscoa, que era a última Páscoa dele, como é que o cordeiro seria morto? Aqui você percebe a diferença entre quando ele pôde se ausentar para privar a sua vida da violência dos homens e quando ele já não pôde mais se ausentar. Jesus é cumpridor das suas responsabilidades. O cristão, o crente, é cumpridor das suas responsabilidades. Você não tem a responsabilidade de morrer por uma nação. Mas você, por exemplo, pode ter um compromisso amanhã às 8 da manhã. Comece por aí. Comece por aí. Não deixe o povo esperando, não. Claro, dentro das nossas limitações, às vezes realmente acontece algo que nos impede de chegar no lugar naquela hora. Isso é normal. Mas se sempre acontece contigo esse tipo de problema, aí já não é mais normal.
aí já não é um problema da providência, é um problema da desorganização da tua vida. Se eu costumeiramente não estou nos lugares nas horas marcadas, isso é uma falta de compromisso com a pessoa. Cumpra essa responsabilidade. Comprou, pague. Disse que vai, vá. Prometeu, paga a promessa. Falou, diga a verdade. São pequenos gestos, irmãos, que a gente diz assim: ah, eu estou pronto para morrer pela minha esposa. Diz isso porque nunca foi colocado diante da morte contra a esposa. Não ajuda em nada em casa e diz que vai morrer pela esposa. Vai nada. Você não vai nada. Se você deixa sua esposa se matando em casa sozinho, não venha me dizer que você vai morrer por ela, porque você não vai. Mas não vai mesmo. Ele vai vir ou não vai vir para a festa? É claro que ele virá. Porque Jesus nunca deixou de cumprir os seus compromissos. E aí o texto termina assim: ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse para o prenderem. Veja que agora eu já mudo aqui a linguagem. Antes eles queriam pegar Jesus de todo jeito. Agora se alguém encontrar este foragido fora da lei, denunciem para que nós possamos prendê-lo. Quer dizer, aí já se criou um processo jurídico pelo qual o Senhor vai ser julgado com toda a justiça, há uma denúncia, há uma queixa que você vai tratar do assunto. É tudo mentira. Tudo mentira. Eles não iam respeitar processo nenhum, como não respeitavam. Jesus sabia disso. Mas na festa da Páscoa, vocês vão perceber, ele foi para Jerusalém. Aqui você tem o ápice do homem corajoso. Ele sabe o que espera por ele. Ele sabe que é inevitável o seu sofrimento. E ele parte para cima do problema. Sabe por quê? Porque a família dele dependia disso. A família de Cristo dependia da sua morte para que não somente os judeus, mas todos nós gentios, esses que estão aqui e os que ficarem em casa porque estão doentes, pudéssemos ser reunidos num só corpo que se chama a Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Não despreze este compromisso de Cristo. As aflições que ele passou, irmãos. Lembre do que ele disse lá no Getsêmani, que sua alma estava aflita até a morte, para que você pudesse ter liberdade de viver a vida eterna. Mas não uma vida de qualquer forma. Para que nós, homens e mulheres de Deus, possamos trazer conosco a virtude de Cristo, que se chama coragem. Coragem para falar a verdade. Mesmo perdendo negócios. Mesmo complicando a nossa vida. Coragem para tratar os problemas da nossa casa, da nossa igreja, do nosso trabalho. Sem tergiversar, sem enrolar. Porque é melhor enfrentar a verdade com Cristo do que enganar, mentir e aí arrumar outro problema. O problema em si e o problema que nós vamos enfrentar no último dia, que se chama a ira de Deus. Cristo cumpriu a vontade do Pai e foi recebido diante do poder, como ele disse aqui, e foi assentado à destra do seu Pai. O Pai um dia disse: eu tenho um prazer no meu filho, porque tudo que eu mando, ele faz. Nós também teremos o prazer de ouvir: vinde benditos do meu Pai, esta é a casa que eu preparei para vós.
Que Deus nos abençoe para que nós possamos ter coragem até o fim e então possamos herdar esta bênção do Senhor. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, te bendizemos o nome, porque esta grandiosa obra do nosso Senhor Jesus Cristo já foi tantas vezes anunciada ao nosso coração. Mais uma vez nos foi entregue. Ó Senhor, nos dá a coragem do teu Filho, nos dá a constância de Cristo, perseverança dos santos. Não nos deixa desanimar, Senhor Deus. Não nos deixa usar de mentira, de engano. Não nos deixa, Senhor Deus, querer falar mal do outro, ou, Senhor Deus, apontar os erros dos outros para que nosso patrão, nosso amigo, queira mais bem, Senhor Deus, por nós do que por essa pessoa. E nós possamos lograr algum êxito. Porque se fizermos assim, temos a certeza que além deste problema que não foi resolvido, teremos um problema com o Senhor. Que o Senhor nos dê, Senhor Deus, a firme esperança em Cristo, de falando e vivendo na verdade, recebemos no final a coroa da glória do Senhor. No nome do Senhor nós oramos. Amém. Nós vamos ficar de pé agora para cantarmos juntos o último salmo desse domingo, Salmo 10.